O mais estranho, o mais problemático, o mais psiquicamente danificado dos Roy. Nenhum dos personagens de Succession, série da HBO, causou tanto estranhamento na audiência quanto Roman Roy. Então eu separei 5 cenas pra gente analisar os absurdos, as dores e as quedas do Roman. Prepara que são muitas. Pra quem não me conhece, eu sou André Alves. Eu sou psicanalista, escritor e pesquisador de cultura e comportamento. Vou deixar o aviso de sempre, tem spoiler no vídeo. Qual que é o seu problema? O que tem de errado contigo? É impressionante como o Roman causa muita indignação naqueles ao seu redor. Como se ele não fosse um produto perfeito do meio e também das relações com as quais ele convive. Na primeira cena do Roman na série, ele nos é apresentado como alguém que não se encaixa muito bem. Ele fala que a empresa é uma grande jaula, ele tira sarro da bullshitagem ou da bobagem corporativa, entre outras coisas. Look at all this fucking bullshit. Yes, very serious. Bullshit é um termo interessante porque o Roman também vai usar essa palavra lá no final da série, é uma das últimas coisas que ele diz. Essa gíria quer dizer algo que não é verdadeiro, que é enganoso, uma certa trapaça sem sentido no ar. Na literalidade, bullshit também significa fezes de touro. Fazendo uma associação um pouco mais louca, se o Logan é o grande touro de Succession, o Roman talvez se encaixe ou se sinta nessa posição de excremento. E é dessa posição que ele vai tentar escapar ou pelo menos desviar ao longo de 4 temporadas. São muitas as cenas em que o Roman diz que tá bem, que não sente nada, que já resolveu, já trabalhou todos os seus problemas. Só que a gente sabe que isso sim é bullshit. Daí o humor e o cinismo vão ser as grandes armas que o Roman vai tentar usar para evitar entrar em contato com o seu campo afetivo. A ironia compulsiva do Roman é uma grande pista dessa análise. A ironia é essa figura de linguagem curiosa em que a gente diz algo, mas também afirma o contrário desse algo simultaneamente. A gente está falando de um sujeito que deseja e ao mesmo tempo deseja não desejar. Só que isso vai se enroscando, se embaralhando e esse sujeito vai se atrapalhando. Como na 3ª temporada, quando ele pede para os irmãos para poder falar um pouco mais sobre os sentimentos e eles respondem com uma piada ou com uma ironia, dizendo que nessa família não se tem sentimentos. Tem um outro detalhe bastante interessante do Roman, que é como ele nunca se senta nas cadeiras, nos sofás, nas camas, de um jeito muito certo, é sempre meio esquisito. Isso representa, na minha visão, o desencaixe estrutural que esse personagem experimenta internamente. Tá sempre estranho, tá sempre desconfortável, tá sempre meio incômodo. Eu penso que isso também nos mostra como esse sujeito tem uma certa dificuldade com superfície, com toque, com limite. Ele está sempre invadindo o espaço do outro e se comportando ou se portando de uma forma inconveniente. Dá pra gente pensar que essa atitude de ser intencionalmente desagradável é também uma forma do Roman justificar para si mesmo por que ele sempre foi tão negligenciado, pouco olhado e até maltratado por essa família. Na cena em que Roman envia nudes acidentalmente pro Logan, a gente vê como o inconsciente age muitas vezes de uma forma bastante traiçoeira. Eu penso que enviar fotos íntimas para o pai é também uma forma de pedir para ser visto por esse pai. E também uma forma de dar vazão para essa sexualidade. Aliás, a sexualidade do Roman intrigou e chamou a atenção de muita gente. So what is it, son? Are you scared of pussy? É no breve relacionamento que o Roman tem com a Tabitha que a gente vai vendo com um pouco mais de nitidez como esse sujeito tem dificuldade de estabelecer relações íntimas. Ele fala até em transar com um cadáver. Na minha visão, isso reflete bastante do mundo interno desse sujeito. Ele se sente emocionalmente e sexualmente morto. Já o vínculo com a Gerri mostra como tem uma excitação do Roman com a submissão, um fetiche com a humilhação. É muito interessante que lá no final da série, quando o Roman vai procurar sua mãe, a Lady Caroline, em busca de cuidado, ela não consegue nem pingar um colírio no olho dele. Em contrapartida, a Gerri, que é uma mulher respeitada pelo Logan e no mundo dos negócios, vai fazendo uma certa função materna corporativa para o Roman. Faz a gente pensar em como muitos homens só conseguem se envolver emocionalmente e sexualmente quando encontram na mesma mulher mãe, cuidadora e amante. Just be brave, okay? Yes, mommy. Na cena em que o Roman tá no carro escutando o áudio com os xingamentos do pai, a gente tem outra pista muito importante do funcionamento desse sujeito. Daí, juntando outro pedaço, em algum momento da série o Roman relembra como o Kendall obrigava ele a ficar numa jaula por horas e comer comida de cachorro. E aí o Roman fica meio indignado quando o Kendall diz que o Roman gostava dessa encenação. E o Connor, inclusive, confirma que era assim. Daí vamos parar por um segundo. Olha a estranheza dessa dinâmica.
Os dois irmãos estão dizendo que, em tese, uma criança de 4 anos gostava e pedia para ser tratada como um animal. É muito natural que o Roman escape para uma posição paranoide nessa hora de se questionar, não, peraí, será que eu vivi isso realmente? Ou será que eles estão tentando me enganar? E pra gente sempre vale lembrar que não dá pra confiar 100% na memória. E aí uma terceira peça. Tem uma cena em que a Shiv elogia o irmão, diz como ela admira ele. Como que ele responde? Com muita agressividade. O que também nos mostra como esse sujeito tem uma dificuldade de sustentar relações nessa chave do amor. Para ele, ser admirado é da ordem do insuportável. Daí mais uma peça desse quebra-cabeça. Quando o Roman tem que conversar com a executiva do estúdio, exercer uma posição de poder com mais integridade, mais seriedade, ele tem muita dificuldade de bancar esse lugar. E escapa para uma versão quase caricata do que o seu pai teoricamente faria. É como uma prótese narcísica. Então, juntando todas essas peças, a gente foi se dando conta ao longo da série como para esse sujeito existe um registro de prazer e satisfação na posição de apanhar, de ser reduzido e rebaixado pelo outro. Apanhar parece ser para o Roman uma forma de se manter conectado ao Logan, como uma reencenação, uma forma de manutenção do vínculo sádico-masoquista que os dois mantêm. Apanhar é também para o Roman ser visto pelo Logan. Daí tem uma cena muito forte sobre tudo isso. Quando o Logan dá um tapa no Roman, o Roman perde um dente. Mas ele diz que não foi nada, que pode comprar outro. Num outro momento, quando eles conversam sobre o ocorrido, o Roman diz que tá tudo bem, que nem sabe do que eles estão falando, já passou. O Logan ainda insinua que sequer encostou no filho. A Shiv tem razão, o Logan é um grande gaslight humano. Mas voltando para um significante-chave dessa análise, olha aí de novo a bullshitagem. Mas se o Roman gosta de ser rebaixado, por que ele ataca e deprecia tantos outros? Eu penso que esse é um mecanismo bem consciente de tentar trazer o outro para perto de si. Rebaixar o outro para que o Roman não se sinta tão sozinho nessa posição de excremento. Ao mesmo tempo, é também uma forma de afastar o outro, de bater para que o outro não se aproxime. É simultaneamente uma estratégia de aproximação e de repulsa. Como um sádico clássico, eu diria que o Roman está extraindo prazer e desprazer dessas situações em que o outro está apanhando. É um gozo por identificação. Como disse o Freud, o masoquista sempre oferece a face quando tem a oportunidade de receber um golpe. O masoquismo é a erotização da autodestrutividade. No episódio das eleições, a gente tem acesso a um dos cenários mais assustadores da série. O que acontece quando Roman Roy tem poder ilimitado. Esse poder que ele foi treinado a perseguir acaba retirando qualquer escrúpulo e a gente nunca viu o Roman tão monstruoso, tão isolado, tão filho do seu pai. O que o Roman Roy mais herda do Logan? A crueldade desmedida. Isso também escancara o paradoxo de um homem que foi doutrinado a enxergar a brutalidade como grande qualidade. Só que isso também sacrifica o seu lado mais sensível e se torna mais isolado, mais inacessível. É como se a gente estivesse no osso da análise do Roman. O que está em cena? Uma história muito recorrente. Um sujeito que não consegue suportar a queda do narcisismo ou não ter sido suficientemente visto e vai forjar uma estratégia radical de reconhecimento social, através da força. O apelido do Logan para o filho é Romulus, que é também o nome do primeiro imperador que fundou Roma. Mas esse sujeito não vai fundar nada, porque ele tem muita dificuldade de articular qualquer ação que seja para além da posição de degradado e degradante. É muito curioso, para dizer o mínimo, que ele se alinhe com essa extrema-direita tão destrutiva, que é esse projeto político que não quer construir, mas sim destruir, retornar, se vingar do que o mundo fez para essas pessoas. Aqui, os irmãos também estão tendo acesso ao lado mais maníaco do Roman. Um estado que só vai ser derrubado com a grande queda que o Roman vai sofrer nos últimos 2 episódios. No penúltimo episódio da série, a gente vê o Roman vir abaixo com o velório do pai. Ele que tanto negou a morte do pai inicialmente e depois passou a dizer que ele já tinha feito um pré-luto. Mais na frente do real, as barreiras psíquicas cedem e o Roman é atingido ou atropelado pelo luto tudo de uma vez. E a gente vê esse transbordamento. Daí, no final desse episódio, o Roman corre por uma multidão de democratas furiosos. Ele provoca bastante essas pessoas até que ele acaba apanhando, sendo pisoteado. É um banquete de angústia essa cena. A gente tá vendo a queda de Romulus. Ele quer sentir alguma coisa na carne. Olha como é interessante. Ele começa esse episódio isolado no alto da sua torre e ele termina o episódio pisoteado por uma multidão no chão da rua. Tem alguns elementos que levaram ele a esse momento depois de ter falhado em fazer o discurso no velório do pai.
Primeiro é interessante como o Kendall diz pro Roman que ele fudeu tudo, que é uma aproximação curiosa do fuck off, o bordão do Logan. E é exatamente com fodam-se que o Roman vai provocar a multidão. É como se o Kendall repetisse o Logan, e aí o Roman tem que repetir a posição de subserviência. É um medo apavorante de perder o amor desse pai, uma culpa que deixa ele fora de si. E nesse registro, o comando psíquico é: Roman precisa apanhar. E daí também tem um prazer em ver as consequências dos seus atos no mundo exterior. O resultado das eleições vai fazer uma certa aproximação do caos do mundo externo com o caos do mundo interno do Roman. E daí tudo isso transborda e o Roman sai de si. Então provocar a multidão e apanhar de alguma forma é também um jeito de tentar voltar a sentir o corpo, voltar para si, estabelecer um limite. Eu penso que é triste como nesse episódio o Roman é pura passagem ao ato e não tem ninguém que consiga fazer um tipo de contenção. Na última imagem desse episódio, a gente está vendo um sujeito radicalmente regredido, pisoteado pela falta de sentido e pela crueza do real. O corte que se abre na testa do Roman é para mim um símbolo muito poderoso de como esse conflito psíquico foi escancarado. Esse sujeito está tentando voltar para si, está se debatendo para voltar para o mundo. Daí no último episódio, a gente tem uma das cenas mais fortes de toda a série. O Roman muito rapidamente vai tentando negar a falta. O Kendall percebe isso e abraça o irmão até sangrar. Eu penso nessa cena como o Kendall tentando fazer algum tipo de contenção, de escancarar a falta para que o irmão não caia no espiral maníaco para o qual ele já escorregou tantas vezes. Eu penso que o Kendall também está dando o tipo de amor que o Roman conhece, violento, sangrento, punitivo, um amor que sempre vem com uma camada insuportável de dor. O Kendall está tentando fazer uma função paterna aqui. Ele está amando, mas ele também está rebaixando. Ele está contendo, mas ele também está agredindo. E tudo isso com um gesto. E o Roman vai sentir tudo isso como uma reencenação traumática. A cena final do Roman na série é das mais interessantes. E eu penso que aqui tem um grande desfecho. Talvez ele se dê conta aqui que ele nunca quis ser CEO. Ele só queria a atenção do pai, ser visto por esse pai. Um pai com quem, como a gente vê no último encontro deles dois, existe um vínculo bem forte. E aqui vale a gente aprofundar. Será que o Roman amava o pai? Temia o pai? Queria ser como Logan? Eu diria que tudo isso junto e misturado. Retomando a obra do Ferenczi, quando uma criança não consegue decodificar uma situação traumática, ela assume meio que por identificação a mesma posição do agressor. Só que também vem um resíduo de culpa. A criança sucumbe à clivagem porque não consegue abrir mão do adulto agressor como objeto idealizado. A clivagem da vivência traumática é o que salva o sujeito e ao mesmo tempo que também condena o sujeito a não conseguir estabelecer novas ligações. É quase uma automutilação psíquica. Eu diria que é por tudo isso que o Roman é tão fiel à ética dos Roy, de se colocar acima da lei, como na cena do jogo de beisebol, como na cena da tatuagem na testa de uma pessoa na situação de pobreza extrema. Então analisar o Roman na chave da perversão é inevitável e também um pouco óbvio. O que me chama mais atenção no Roman é o niilismo, uma matriz psíquica pautada pela destrutividade, como se o mortífero dentro dele não tivesse limites. É um modelo mental em que vale tudo e nada vale a pena. É um cinismo absoluto. Só que o avesso do niilismo é o niilismo ativado. É exatamente levá-lo às suas últimas consequências para que possam se abrir novos caminhos de construção de sentido. Eu penso que essa é a pista que ele nos dá com aquele último sorriso. É como se o esgotamento tivesse se esgotado. E a partir daqui é inevitável que se abra caminho para uma nova construção. Mas eu acho que a gente pode deixar por aqui. Seguir pensando e elaborando como a vida pode ser mais que cinismo e bullshitagem. Até mais.